do Senhor, queridos, tudo bem? Que bom que o Senhor nos concedeu mais este dia. E você aí já conhece o meu trabalho? Então, eu me chamo Daiane e olha aqui no meu trabalho, tá? Algumas reflexões da palavra de Deus. Vai lá, comenta, curte, compartilha, ajuda a tua irmã em Cristo, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para estudar, refletir na palavra de Deus, para sermos juntamente edificados. Nós concluímos o livro de Tiago e agora nós estamos no livro de 1 Pedro, precisamente no capítulo 4. Pega a tua Bíblia e abre aí comigo. E diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatrias. E acho-me estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Pedro, vocês sabem que ele escreveu essa carta aos irmãos que estavam sofrendo perseguição. É um momento muito difícil que estavam passando. Pedro vai e escreve essa carta. E no começo da carta ele sempre está falando a respeito da nossa esperança, de que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, que enfrentaremos perseguições, provações, aflições, mas que nós devemos lembrar que nós temos uma recompensa, que nós temos algo maior na frente que está prometido para nós. Jesus virá nos buscar. Há uma pátria celestial, há uma morada na eternidade para nós. E Pedro, ele vem falar para essas pessoas que têm essa esperança da volta de Jesus, a como se comportar aqui como peregrino e forasteiro. E ele vem falar agora no verso 4, ele já falou a respeito dos irmãos, ele já falou a respeito do temor a Deus, ele já falou a respeito da santidade, e ele vai mais uma vez falar sobre isso. Pedro e Tiago falam muito sobre a prática da palavra de Deus. E ele diz assim, olha, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Querido, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos. Se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, como viveremos uma vida de pecado? Não, agora nós temos a nova vida, nós temos a vida de Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que morremos para o pecado, como viveremos no pecado? O apóstolo Paulo fala também sobre isso. Se Cristo, Ele padeceu por nós, se Ele morreu por nós, se nós morremos com Ele ali, se Ele assumiu o nosso lugar, nós não podemos mais viver aquela antiga vida, né? O batismo, ele significa isso. Ele é um cerimonial, né? Que demonstra o começo de uma nova vida. A morte e a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. De um novo homem. E ele diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, esse tempo que vocês têm, não vivam mais segundo o desejo de vocês, mas segundo a vontade de Deus. Nós não somos escravos dos nossos desejos. Temos desejos? Temos. Temos vontade? Temos. O que Pedro está falando aqui? Há uma concupiscência, há o desejo ainda em vocês, mas vocês não são escravos de vocês. Vocês têm condições de viver segundo a vontade de Deus. E ele diz assim, para que no tempo que vos restam na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ele diz ainda mais, porque no passado, no versículo 3, era normal, no passado, que nós fizéssemos as mesmas coisas dos gentios, as vontades dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E quando nós decidimos viver com Cristo, porque a vida do cristão é antes de Cristo e depois de Cristo, não é assim?
Antes de Cristo nós éramos dessa maneira. Depois de Cristo na nossa vida somos de outra maneira. E ele diz aqui no versículo 4: e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Que quando nós, o que Pedro está dizendo aqui? Quando nós nos convertemos, quando nós assumimos essa nova identidade que Cristo nos deu, essa nova vida, muitas pessoas não conseguem compreender e blasfemam de nós. E como é que blasfemam de nós? Alguns podem dizer: você está querendo ser santo? Deus não quer que você se divirta? Como assim você não faz isso? Por que vocês estão estranhos? Você se acha melhor do que os outros? São coisas do tipo nós podemos ouvir. E Pedro já nos preparava para isso, porque era coisa que os irmãos, outrora, em outro tempo, já escutavam também. Então, conosco não seria diferente. Eles acham estranho que nós não vivamos mais da maneira que vivíamos. Mas nós precisamos perseverar na sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Era um conselho que Paulo também gostava de dar a Timóteo. Timóteo, lembra do que você tem aprendido? Com o que você tem aprendido, você sabe as sagradas letras. Então, fica nela. E diz assim mais aqui, em 1 Pedro 4, no versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Uma coisa que me chamou a atenção, que ele falou assim: ao que está preparado. Ao que está preparado. Jesus já está preparado para julgar a todas as nações. E ele diz assim: e olha, vocês sejam sóbrios e vigiai. E outra coisa que ele disse: orai, vigiai em oração, porque já está próximo o fim de todas as coisas. Como está a sua vida de oração? Como está? Será que você desfaleceu na oração? Será que você antes orava muito e agora você nem tem orado? E o Senhor vem falar conosco nessa hora a respeito da oração. Olha, já está próximo o fim de todas as coisas. Seja sóbrio. Tenha noção. E vigiai em oração. Meu Deus. Ele diz assim: ó, Jesus já está preparado. Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim: posso ir agora, Pai? Posso ir agora? Está esperando só uma autorização do Pai. Porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe a hora, só o Pai. É um sim do Pai e Jesus vem. Porque ele já está preparado. E você? Porque o Senhor diz que nós também devemos estar preparados. Jesus já está preparado. E você está preparado? Eu estou preparada. Ele diz: olha, seja sóbrio, vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. É interessante que uma hora Pedro fala assim, que muitos falam, né? Ah, Deus que fala que Jesus vai voltar, né? Jesus está demorando. Desde quando minha avó era viva que tem essa história. Mas Pedro diz que Jesus não está demorando. Jesus não tarda. Ele está dando oportunidade. A Bíblia diz que Jesus é longânimo, para que alguns ainda se arrependam. Então, se Jesus não veio desse tempo até agora, nós devemos dar graças a Deus, porque a oportunidade que Ele deu foi tanta gente que se converteu de lá para cá. Mas quando Ele vir, acabou-se as oportunidades. Que você possa guardar isso na sua mente. Pedro diz assim: olha, amai-vos também com este pensamento. Você é nova criatura. Velho homem já morreu. Você não pode andar mais como antes.
Uma atividade prática para vocês. Vocês vão fazer esse exercício aqui. A sua vida antes de Cristo, como era? Você vai escrever aqui. E o que você mudou depois de Cristo? E aí você vai focar nesses pontos em que não houve mudança na sua vida para se empenhar para mudar, para converter nessa área aí, tá bom? Então, você não pode andar da mesma maneira que você era antes. Nós precisamos andar, nós precisamos agora viver de uma nova maneira, com uma nova identidade. Já morremos para o pecado e temos a vida de Cristo em nós. Não para viver segundo as minhas vontades. Tenho vontade? Tenho, mas não ando nelas. Eu preciso viver a vontade de Deus para a minha vida. Ainda que o mundo não compreenda, ainda que o mundo não entenda, Deus nos chamou para andar em santidade, fazendo a sua vontade. É isso que Pedro está falando aqui. Se nós estamos esperando a volta de Jesus, temos que esperar preparados, porque Jesus já está preparado. E você, já está preparado? É sobre isso que Pedro está falando aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Que nós possamos ficar armados com esse pensamento que Pedro nos fala, que nós já morremos para o pecado, não podemos viver nele. Temos a nova vida de Cristo. Jesus está preparado e nós devemos estar preparados, vigiando em oração, sendo sóbrio, porque o tempo está próximo, tá? Fica na paz do Senhor, um grande abraço e amanhã nós estaremos meditando a partir do versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz.